A história da humanidade é marcada por uma grande quantidade de acidentes trágicos que resultaram em perdas de vidas, evidenciando a vulnerabilidade da existência humana. No entanto, existem casos excepcionais, como o do Sr. Phineas Gage, cuja sobrevivência após os graves ferimentos que sofreu permanece envolto em mistério. Como é possível que alguém tenha uma barra de ferro atravessando o crânio e ainda consiga se levantar e buscar assistência médica? A tragédia subsequente enfrentada por Phineas como consequência dessa lesão torna este caso um dos mais impressionantes e perturbadores já testemunhados. O terror começa aqui e nunca termina. Phineas Gage nasceu no condado de Grafton, em New Hampshire, no dia 8 de julho de 1823. Ele cresceu em uma família de agricultores, rodeado por animais e campos cultivados. Phineas era o mais velho entre seus 5 irmãos, mas pouco se sabe sobre sua infância até que ele decidiu trabalhar como operário na construção de ferrovias para uma empresa chamada Rutland e Burlington. Aqueles que o conheceram antes do acidente descrevem-no como um homem saudável e ativo, no auge de sua vida tanto no trabalho quanto em suas ambições. Ele tinha uma altura considerada alta para a época, medindo 1,67 metros. Phineas também desfrutava de excelente saúde e raramente ficava doente. Além disso, ele sabia ler e escrever, o que era uma habilidade valiosa no século XIX. Era conhecido por seu grande interesse em explosivos, o que o levou a encontrar um emprego relacionado a essa área. Acredita-se que Phineas já tivesse trabalhado com pólvora e dinamite em fazendas e minas antes de 1845, quando começou a atuar como supervisor de explosões na construção da linha férrea do rio Hudson. O uso de explosivos na construção e extração de minerais já era prática comum e ainda é utilizado para os mesmos fins atualmente. Hoje em dia, os cartuchos de dinamite são detonados com cargas elétricas pré-fabricadas a uma distância segura. No entanto, os métodos explosivos da época não eram tão avançados. Geralmente, um buraco estreito e profundo era perfurado na rocha, onde a pólvora era colocada. Em seguida, um fusível era instalado e coberto com areia. Uma barra de ferro era inserida para comprimir o explosivo, semelhante a um mosquete. Essa era a tarefa dos trabalhadores envolvidos com explosões, e Phineas era considerado um dos melhores. No entanto, mesmo sendo habilidoso no trabalho, ele não estava imune aos perigos envolvidos em uma atividade tão arriscada. No dia 13 de setembro de 1848, às 16h30, o Sr. Gage estava trabalhando com sua equipe perto de Cavendish, Vermont. Sua tarefa era fazer a rocha explodir em pedaços para que pudesse ser removida da área, onde posteriormente passaria o trem. O primeiro passo era perfurar um buraco na rocha com uma profundidade, diâmetro e ângulo específicos, para que a explosão fosse o mais eficiente possível. O trabalho de Phineas era supervisionar os homens que estavam perfurando a rocha, controlar também aqueles que transportavam os pedaços para longe do local e, com seu assistente, preparar os explosivos antes de detoná-los. A rotina era muito rigorosa. Seu assistente enchia o buraco com pólvora e Phineas usava a ponta fina de sua vara de ferro para inserir o fusível no interior. Em seguida, o assistente preenchia o buraco, desta vez com areia como um tampão, usando a ponta grossa da vara de ferro. Gage tinha que compactar a areia para aumentar a intensidade da explosão. Por fim, eles apenas precisavam acender o fusível, alertar a todos e se afastar. Porém, naquele momento, algo não saiu como planejado. A areia nunca foi despejada no buraco. Foi culpa do assistente ou culpa de Phineas por não ter notado? Isso nunca ficou claro para as testemunhas. O que mencionaram foi que Phineas estava perto do buraco com a vara parcialmente inserida quando algo o distraiu. Não se sabe se alguém o chamou pelo nome ou se ele estava supervisionando algum dos seus homens que estava ocioso, mas por algum motivo Phineas virou a cabeça para a direita quando a barra de ferro escapou de suas mãos e caiu no buraco, batendo na rocha e criando faíscas que detonaram o explosivo. O que aconteceu em seguida? Peço que você imagine em câmera lenta. Imagine que você está dentro da cabeça de Phineas e vê a parte pontiaguda da vara voando para fora do buraco como uma bala, entrando por baixo do osso da sua bochecha esquerda.
passando atrás do seu olho, pelo centro do seu cérebro e saindo pelo seu crânio na altura onde está a linha do cabelo. A barra entrou e saiu em uma fração de segundo e foi parar a 25 metros de distância, coberta de sangue e fragmentos de cérebro. Phineas caiu no chão com um estrondo e ficou lá por alguns minutos, convulsionando, enquanto seus companheiros se aglomeravam ao seu redor através da fumaça da pólvora. Mas as expressões de horror se transformaram em surpresa quando Gates começou a falar, respondendo aos pedidos de seus companheiros. Seu rosto estava coberto de sangue. Eles conseguiram sentá-lo e em pouco tempo ele conseguiu se levantar e andar sem qualquer tipo de ajuda. Imediatamente ele foi colocado em uma carruagem que o levou para o quarto onde estava hospedado no hotel de propriedade de Joseph Adams, em Cavendish. Os homens pegou um cavalo e foi direto buscar um médico enquanto o transportavam. Quando chegou ao hotel, desceu sozinho da carruagem e subiu os degraus da entrada. Lá ele se sentou no alpendre ao lado do dono do hotel. Este comentou que pouco antes havia visto o cavaleiro que foi a toda velocidade buscar o médico da cidade, o Dr. Harlow. Mas quando chegou ao local, o cavaleiro viu que ele não estava lá. Então disseram para ir à próxima cidade buscar o Dr. Williams. Enquanto isso, no alpendre, Phineas contou ao Sr. Adams o que tinha acontecido. E foi lá que o Dr. Williams encontrou Phineas Gage. Meia hora depois, entre a multidão de trabalhadores e curiosos, Gates olhou para cima e disse calmamente ao médico enquanto se aproximava: "Parece que você tem bastante trabalho aqui." Em seguida, o médico examinou Phineas. Ele não podia acreditar que aquele homem ainda estivesse vivo. Seu crânio estava totalmente aberto, como se tivesse explodido de dentro para fora. Certamente, as vítimas de acidentes costumam estar muito nervosas ou fora de si para falar com clareza e explicar o que aconteceu. Então o médico se virou para perguntar aos seus colegas de trabalho. O Sr. Gates insistiu que podia relatar o ocorrido tão bem quanto qualquer testemunha. Mas enquanto Phineas contava ao médico o que havia acontecido, ele começou a se sentir mal a ponto de vomitar. Em suas anotações, o médico afirmou que o paciente vomitou bile e sangue, e devido à pressão das fortes náuseas através do buraco em seu crânio, cerca de meia xícara de fragmentos de cérebro foram expelidos para fora. O médico ainda não conseguia acreditar, e de fato escreveu que, a essa altura, o paciente já deveria estar morto. Enquanto o médico o examinava e fazia perguntas, chegou o médico da cidade, o Dr. John Martin Harlow. Após algumas poucas palavras, eles decidiram que o Dr. Harlow cuidaria do caso e pediu para que Phineas entrasse em seu quarto para tratar a ferida. O paciente subiu as escadas até seu quarto sem qualquer ajuda e deitou-se em sua cama para que o médico pudesse raspar sua cabeça e examinar melhor a ferida. O que ele viu foi terrível. A barra de ferro que havia atravessado sua cabeça havia quebrado o crânio ao sair, deixando o cérebro à vista. O médico limpou a pele ao redor da ferida, removeu os fragmentos de osso e coágulos, juntamente com cerca de 30 gramas de cérebro, pedaço por pedaço, e cuidadosamente reposicionou as peças inteiras dos ossos do crânio. Em seguida, ele inspecionou o orifício de entrada da barra em seu rosto. Ele decidiu deixar o orifício do palato aberto para que a ferida tivesse uma saída de drenagem. O que ele fez foi recolocar a pele da bochecha em seu lugar e cobriu o buraco com fitas adesivas. Em seguida, ele colocou um curativo na cabeça de Phineas e cobriu com um gorro de pijama para mantê-lo no lugar. Foi apenas então que ele notou as queimaduras nos braços e antebraços do paciente. Ele as limpou e pediu que descansasse, e acima de tudo, que não se movesse. O Sr. Gates deveria ter morrido muito antes de sequer conseguir chegar ao hotel devido ao choque. Mesmo que esse não fosse o caso, a grande perda de sangue deveria tê-lo levado à morte. Se não fosse essa a causa do óbito, deveria ter sido a inflamação do cérebro após o impacto. Mas, de acordo com o médico, ter sofrido uma fratura craniana tão grave foi o que o salvou do pior. Após 24 horas deitado na cama, ele parecia estar melhorando. A ferida parou de sangrar e ele estava animado, até brincando com o médico. "Não há problema se eu não ver meus amigos hoje, porque em alguns dias estarei de volta ao trabalho", dizia Gates. Mas no dia seguinte as coisas pioraram. A febre aumentou e ele começou a ter delírios, enquanto um líquido com um cheiro nauseante vazava de seu cérebro, um claro sinal de infecção. O médico se preparou para o pior, pois uma infecção bacteriana no cérebro naquela época era um sinal de morte iminente. Em 1848, pouco se sabia sobre as bactérias,
embora elas já tivessem sido descobertas 2 séculos antes desde a invenção do microscópio. Naquela época, o microscópio ainda não era utilizado como instrumento médico, portanto as bactérias não eram associadas a infecções, e nem se falava em antibióticos. O Sr. Gates estava condenado. 12 dias após o acidente, seguia tendo a febre muito alta, e apesar dos cuidados do médico sob os vendagens, um fungo começou a brotar em seu cérebro, reabrindo suas feridas. Grandes quantidades de pus eram expulsadas através de sua boca, sua cabeça e o buraco onde antes se encontrava seu olho esquerdo. Esse mesmo dia, seus familiares e amigos levaram a cabo preparações para sua missa e seu enterro. Mas o Dr. Harlow não pensava o mesmo, e acreditava que se não fizesse tudo o possível para curar a esse homem, não se o perdoaria. Então, o médico decidiu curar a ferida a qualquer custo, removendo partes do cérebro afetadas por fungos e aplicando nitrato de prata para desinfetar a área. Os dias foram passando, e o Dr. Harlow repetiu o mesmo procedimento várias vezes, trocando os curativos e tentando manter a ferida limpa. Seja pelo tratamento, sorte, algum tipo de milagre ou uma combinação de tudo isso, o estado do Sr. Gage começou a melhorar. Após 24 dias do acidente, ele conseguiu levantar-se da cama e sentar-se em uma cadeira próxima. Aos 54 dias, ele pôde sair do hotel e dar um breve passeio pela primeira vez. Após 10 semanas, ele pôde retornar à residência de seus pais em Lebanon, New Hampshire. Pouco tempo depois, ele era capaz de fazer pequenas caminhadas, contar, comer, vestir-se e até mesmo cantar. Ele podia entender o que lhe diziam sem problemas e responder adequadamente. No início de 1849, Phineas estava de volta a Cavendish para um último exame médico e pediu permissão para retornar ao trabalho na construção da ferrovia, o que lhe foi concedido. No entanto, logo seus colegas de trabalho perceberam que ele não era mais o mesmo. Ele ficava constantemente irritado, insultava os trabalhadores e passava o dia amaldiçoando. Segundo eles, ele não era mais o mesmo Gage que haviam conhecido. Mais tarde, no mesmo ano, um professor da Universidade de Harvard chamado Henry Jacob Bigelow se interessou pelo caso. O Dr. Harlow havia enviado cartas para vários médicos anteriormente, mas nenhum deles considerou o caso relevante, pois não conseguiam acreditar. No entanto, o Dr. Bigelow decidiu investigar o que havia acontecido e visitou Phineas. Poucos dias depois, ele o apresentou perante a Boston Society for Medical Improvement. A partir desse momento, Gage tentou aproveitar suas circunstâncias, expondo a si mesmo e sua barra de ferro que ele carregava para todos os lugares em um museu em Nova York e cobrando entrada. Mas em pouco tempo seu caso deixou de ser notório, e ele se mudou para o Chile para se tornar cocheiro por 8 anos. Foi em 1859 que sua saúde começou a piorar, e ele retornou à sua família, que havia se mudado para São Francisco. Ele faleceu no dia 21 de maio de 1861, devido a um grave ataque epilético causado pelas sequelas do acidente. 6 anos depois, o Dr. Harlow pediu à família permissão para exumar o corpo de Gage e ficar com seu crânio para doá-lo à ciência. A família concordou, e o médico aproveitou a oportunidade para escrever um último artigo sobre Gage. Até hoje, tanto o crânio quanto a barra de ferro estão no Museu Anatômico de Warren, em Boston. O caso de Gage é lembrado como um dos primeiros casos de alteração de personalidade devido a um acidente. Há pessoas neste mundo que são verdadeiramente extraordinárias. Qualquer outra pessoa no lugar de Gage teria morrido instantaneamente, mas Phineas era de uma natureza diferente. Apesar da tragédia, ele sobreviveu a todos os prognósticos de morte e conseguiu viver com certa normalidade. E assim chegamos ao final do vídeo. Muito obrigado por assistir, espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você curtiu e quer acompanhar mais vídeos como esse, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder as nossas próximas atualizações. Se tiver alguma sugestão de tema ou algum comentário, deixe abaixo nos comentários. O mundo é cheio de mistérios e segredos. Então mantenha seus olhos abertos